Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo de número 1 a seguir, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, glorificando o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos iniciando hoje mais uma série de estudos. Nós findamos aí no ano de 2020, chamados para liderar, onde por 6 terças-feiras nós pudemos falar acerca de grandes homens, acerca de homens que foram inspirados, que foram escolhidos, que foram impulsionados, que foram fortalecidos e favorecidos pela presença do Senhor em momentos determinantes. E já há algum tempo, Deus tem colocado essa palavra no meu coração, e eu venho meditando nela para compartilhar com os irmãos. Eu tenho dito, tanto aqui como no bairro do Rosário, como já preguei aqui, já preguei lá também, que nós estamos aí vivendo um tempo em que temos que aprofundar as nossas raízes. Quando eu falo de aprofundar as raízes, eu falo de busca, falo de intimidade, falo de dedicação, falo de devoção. Quando eu falo de aprofundar as raízes, eu falo de compromisso, eu falo de fidelidade, eu falo de responsabilidade. É um tempo que vai exigir muito de mim e de você, porque para aprofundarmos as nossas raízes, nós vamos ter que sair do comodismo, nós vamos ter que sair do conformismo, nós vamos ter que passar a viver aquilo que nós fomos escolhidos para viver. É um tempo que vai exigir de mim e vai exigir de você, ao ponto de nos fazer entender e buscar ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, aquilo que Deus nos escolheu para sermos, aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Um tempo de aprofundar as raízes, passar por cima de quem sou, passar por cima do que penso, do que acho que é ou do que acho que não é. Um tempo em que eu vou ter que passar por cima das minhas vaidades. Um tempo em que eu vou ter que me enquadrar naquele versículo de João 3,30,
É necessário que ele cresça e eu diminua. Imagine a dor desse homem, o entendimento desse homem, a intimidade desse homem para escrever esse versículo. É necessário que ele cresça, é necessário que a vontade dele prevaleça na minha vida e a minha diminua diante dele. É necessário que não seja eu, é necessário que seja ele. É necessário que seja do jeito dele, não do meu jeito. É necessário que seja conforme segundo a vontade dele e não conforme segundo a minha vontade. Vai exigir de mim e vai exigir de você esse tempo de raízes profundas. Porque você viu eu pregar aqui que raiz profunda fortalece árvores. Raízes profundas produz frutos sadios, árvores fortes. Raízes profundas produzem árvores que se destacam. E em um tempo de tanta superficialidade dentro das nossas igrejas, quem tem raiz profunda está fazendo toda a diferença. E essa palavra que nós fizemos a leitura agora de João 15, quando João começa o capítulo de número 15, ele está fazendo uma exposição minuciosa. João está sendo detalhista. João está querendo nos apresentar o reino de Deus. João está nos querendo apresentar, ele está querendo abrir o nosso entendimento para nós compreendermos o reino de Deus. Paulo fala lá na frente, em Romanos, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo está dizendo que o reino de Deus não é temporal. O reino de Deus não é momentâneo. O reino de Deus não é um reino que é dominado e determinado por as coisas desta terra. O reino de Deus, ele é provido de virtudes eternas, de coisas eternas. Justiça. Justiça é a capacidade de dar a alguém aquilo que lhe pertence. Alegria. Eu não estou falando de momento de felicidade. Eu não estou falando daquele momento que você depende de alguém para ser feliz e estar feliz. Eu estou falando daquela alegria no Espírito Santo. Alegria de saber que a pessoa bendita do Espírito Santo está na tua vida, está na tua casa. E paz. Mas é aquela paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo proporciona, paz temporária. Não é aquela paz que o mundo tenta me apresentar, dizendo que paz é ausência de guerra, paz é ausência de dor, paz é ausência de luta, paz é ausência de dificuldade. Não. A paz que excede todo entendimento que a Bíblia me apresenta, essa paz que tem um nome sobre todo nome, é aquela paz que me dá certeza, a convicção no coração de que eu posso estar vivendo, passando, enfrentando qualquer que for a luta, qualquer que for a tempestade, Ele está comigo. E porque Ele está comigo, eu tenho paz mesmo estando em guerra. Eu tenho paz mesmo estando enfrentando dificuldade. Eu tenho paz mesmo a porta fechada. Eu tenho paz mesmo quando as coisas não acontecem como eu projetei, como eu planejei. Aleluia. Aleluia.
Em João, capítulo de número 15, ele vem minuciosamente nos apresentar o reino de Deus. Olha que coisa linda. Como que funciona o reino de Deus? Nós temos que entender que o agricultor, nós temos que entender qual que é o trabalho do pai, qual que é a função do filho, qual que é a função da igreja. E quando eu falo de igreja, eu falo de mim e de você. É aquela igreja que Deus tem compromisso com ela. É aquela igreja que vai ouvir o soar da última trombeta. É aquela igreja que vai se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. É aquela igreja que vai entrar para as bodas do Cordeiro. É aquela igreja que vai participar das bodas do Cordeiro durante 7 anos com o Senhor Jesus. É aquela igreja que vai voltar com Ele para governar o milênio. É essa igreja. Não são essas paredes. E se eu entender qual que é o trabalho do pai, qual que é a função do filho, qual que é a minha função enquanto igreja, então eu vou conseguir entender o que é o reino de Deus. Olha que coisa. Como funciona o reino de Deus? O pai é o agricultor. O filho é a árvore. Não é assim que está dizendo? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O pai é o agricultor. O filho é a árvore. A igreja são os ramos. E eu e você, nós estamos postos na árvore. Se somos o que somos, temos o que temos. Bom ou mal, ruim, pouco ou muito. Não é mérito meu, não é mérito teu. Se somos o que somos e chegamos até aqui, é por causa dele, porque estamos ligados nele. Então, em momento algum, eu e você podemos pensar que existe alguma coisa que nós somos capazes de fazer para Ele, que é mérito nosso. Não existe nada que me capacite, me qualifique de chegar diante do Senhor e dizer: Deus, o Senhor operou um grande milagre porque eu estava aqui. O Senhor fez grandes coisas porque fui eu que preguei. O Senhor batizou com o Espírito Santo porque eu estava na igreja, porque quando eu não estou, nada acontece. Ei, o pai é o agricultor, o filho é a árvore, eu e você somos os ramos. Se somos o que somos, é porque estamos ligados nele. Se chegamos até aqui, é porque estamos ligados nele. É tudo dele, tudo ele, para ele e por ele. Aleluia. Somos o que somos por causa da árvore. Aleluia. Ó. Versículo 1, ele diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira. Se ele está dizendo eu sou a videira verdadeira, é porque existe videira falsa. Se ele está dizendo que é uma videira verdadeira, é porque existe videira falsa. E em um tempo onde é necessário aprofundarmos as nossas raízes, nós temos que conhecer a videira na qual estamos ligados. Pastor, qual que é a videira que nós estamos ligados? João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, perceba na colocação
do verbo. Ninguém vem, ele não está dizendo ninguém vai. Ir vai qualquer um, porque para ir você não precisa respeitar princípios, para ir você não precisa respeitar valores, para ir você pode andar do jeito que quer, ficar do jeito que quer, se vestir do jeito que quer, falar do jeito que quer, andar com quem quer, fazer tudo o que vem na tua cabeça, e ir vai qualquer um. Ele está dizendo: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, tem que passar por Ele. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E não existe ninguém que se encontra com Jesus que permanece do mesmo jeito. Não tem um que se encontrou com Ele que permaneceu do mesmo jeito. Todos os que se encontraram com Ele foram transformados, foram restaurados, foram renovados, foram impactados, estavam mortos e voltaram a viver. Aleluia. Eu preciso identificar qual videira que eu estou. Eu preciso identificar qual videira que eu quero estar. Eu preciso identificar que tipo de ramo eu quero ser. Porque dependendo da escolha do que eu quero ser, determina em muito aonde eu quero estar ligado. Cuidado. Vamos ser ramos e permanecer ligados à videira verdadeira. Aleluia. Ó. Meu pai é o agricultor. Qual que é a função do agricultor, irmão? A função do agricultor é lavrar a terra, é preparar a terra. A função do agricultor é fazer a plantação. A função do agricultor é olhar a terra. A função do agricultor é cuidar da terra. Essa é a função do pai. O pai deixa a terra pronta para a plantação e fica de olho com o que está sendo plantado. Olha que coisa. E planta, né? O pai planta. Aí aqui Deus colocou no meu coração isso. João 3,16, põe aí. O que é que Deus plantou? O que é que Deus plantou? João 3,16. O que é que Deus plantou? Ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse unigênito não é único. Deus não deu o seu único filho, não, unigênito. Seu Filho unigênito. Unigênito é aquela palavra que quer dizer formado a partir da mesma coisa, formado a partir da mesma essência, formado a partir do que eu sou. Meu Filho unigênito, a essência que tem em mim, tem nele, para todo aquele que nele crê. Deus plantou Jesus. Jesus disse: deixa a sua glória e vem para a terra. E aqui na terra ele nasce de uma virgem. Todo mundo quer ser vitorioso, todo mundo quer glória, todo mundo quer vitória. Mas ninguém quer nascer numa manjedoura. Manjedoura é lugar simples. Manjedoura não é lugar de nascimento de criança. Manjedoura é lugar de nascimento de animal. Era o único lugar que tinha. Ninguém quer nascer numa manjedoura. Todo mundo quer glória, mas ninguém quer fugir para o Egito. Todo mundo quer glória, mas ninguém quer ser crucificado. E Jesus fez tudo isso por mim e por você. Onde Cristo foi plantado? Cristo foi plantado na terra. E essa plantação começou a produzir ramos, galhos, varas. Não sei como que está na tua Bíblia, mas vai ser um desses 3 adjetivos, um desses 3 nomes. Deus planta Jesus na terra,
Jesus plantado na terra, essa plantação começa a produzir ramos. Consequentemente, os frutos nascem. Mas uma coisa é interessante, pastor Mário. Os frutos, eles não ficam pendurados na árvore, eles ficam pendurados nos ramos. A obrigação de produzir frutos não é somente da árvore, é dos ramos também. São os ramos que seguram o fruto. Mas olha que coisa interessante. Os frutos são vistos também nos ramos. Os frutos também são vistos nos ramos. Eu quero lhe fazer uma pergunta, você não responde, é uma coisa só tua. Quais frutos têm aparecido na sua vida? Quando alguém olha para você, o pai é o agricultor, Deus. A árvore que é Jesus e você que é o ramo. Quando alguém olha para você, você fincado, você grudado na árvore. Você cresceu na árvore. Quando alguém olha para você, que tipo de fruto que vê? Ou melhor, vê fruto. Os frutos são vistos nos ramos. Nós vamos falar hoje só o primeiro princípio de 6. Existem 6 princípios. Nós vamos falar durante 6 terça-feira. Hoje nós vamos falar o primeiro. O que Jesus está propondo nessa parábola da videira e dos ramos? Em um tempo de aprofundar raízes, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. Em um tempo de aprofundar raízes, nós temos que aproveitar essas portas abertas. Em um tempo de aprofundar raízes, nós temos que buscar oportunidades, buscar nos alimentar para produzirmos frutos. E frutos dignos de arrependimento. O que Jesus está nos propondo nesta passagem? Quais princípios o Senhor Jesus quer nos ensinar nessa noite? Enquanto igreja de Cristo, enquanto igreja do Cordeiro, enquanto noiva do Eterno. Você já parou para pensar que nós somos o único povo que temos o prazer de nos reunir e o nosso Pai está presente? Você já parou para imaginar que nós somos o único povo que o Filho de Deus escolheu para morrer na cruz do Calvário? Você já parou para pensar que você é tão importante que o Consolador, aquele que veio para consolar, aquele que conhece minhas dores, suas dores, nossas limitações, aquele que é o nosso amigo, aquele que é o nosso companheiro, aquele que fala comigo, fala com você, aquele que está aqui nesta noite, está aqui, está aí do teu lado, o Espírito Santo de Deus. Olha que privilégio. Nós somos um povo tão privilegiado. Somos o único que podemos fazer a leitura deste livro e o autor está presente. Olha que coisa tremenda. O autor está presente. E ele é um autor tão profundo, tão atencioso, que quando você está lendo, quando você não compreende, e você pergunta para ele, ele te responde. De uma pequena palavra, ele transforma a tua vida, ele abre o teu entendimento, ele muda a tua história. Uma única palavra deste livro, respondida pelo autor no teu coração, dá um novo sentido para você continuar. Aleluia.
princípio. Primeiro princípio que nós vamos falar hoje é esse. A nossa rotina diária determina quem nós somos. Determina que tipo de ramos somos. O meu viver, a minha conduta, o meu comportamento, a minha palavra, aquilo que eu sou aqui, aquilo que eu sou dentro da minha casa, aquilo que eu sou com minha esposa, com meus filhos, aquilo que eu sou na sociedade, aquilo que eu sou com os meus, aquilo que eu sou sozinho, aquilo que eu sou quando eu tenho companhia. Determina muito que tipo de ramo que eu sou. Tremendo, né? Aleluia. E nós vamos falar um pouco sobre o versículo de número 2 de João 15. Esse versículo ele está falando de dois tipos de ramos que estão ligados na mesma árvore. Dois tipos de ramos que estão ligados na mesma árvore. Pastor, e qual que é a diferença de um e de outro? Está escrito: todo ramo que estando em mim, estando ligado em mim, não der fruto, ele o corta. Primeiro tipo de ramo, o ramo que não produz, o improdutivo. Segundo tipo de ramo, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Segundo ramo, o produtivo. Por isso que o primeiro princípio que nós vamos falar hoje é justamente esse. A nossa vida diária, a nossa rotina diária, o nosso dia a dia, determina e muito no tipo de ramo que eu sou, no tipo de ramo que o outro me vê, no tipo de ramo que eu me torno. Em um tempo de aprofundar as raízes, eu tenho que aprender que nunca pode, nunca vai, nunca deve ser do meu jeito. Sempre tem que ser do jeito dele. Em um tempo de aprofundar as raízes, eu tenho que aprender que Deus me chamou para algo maravilhoso. Deus me chamou para estar ligado nele, numa árvore. Sabe o que isso quer dizer? Deus me chamou para eu estar num lugar alto. Então eu não posso querer estar num lugar baixo, você está entendendo? Deus me chamou para viver coisas grandes, experimentar coisas grandes. Deus me chamou para viver o sobrenatural. Não estou aqui te dando uma mensagem triunfalista, que vai dar tudo certo, vai correr tudo bem, na sua vida vai ser mil maravilhas. Você vai levantar e o sol, o próprio sol vai te cumprimentar. Não vou dizer que a lua vai chegar na janelinha da tua casa e dizer assim, ó, você é exclusividade do Papai do Céu e Ele mandou eu vir aqui iluminar o teu quarto. Não! Andar com Jesus, viver com Jesus, consiste em passar por dificuldades também. Consiste em passar por aflições também, por dores também, por enfermidades também. Andar com Jesus
consiste